Bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Nesta aula a gente vai continuar a estudar as heresias trinitárias e vamos ver especificamente o Concílio de Nicéia I. Constantino então estava interessado em solucionar a questão, de modo que fez todo o possível para obter o maior número de bispos presentes. Colocou à disposição dos prelados o correio imperial, facilitou-lhes a viagem e proporcionou-lhes hospedagem no local do concílio. Compareceram cerca de 300 bispos, além dos presbíteros Vito e Vicente, legados do Papa Silvestre. Estava presente também o arquidiácono Atanásio, de Alexandria, alma do movimento anti-ariano. Ario também compareceu com pequena facção de adeptos. Os debates foram candentes. A grande maioria dos padres conciliares era unânime em combater o arianismo. Procuraram nas escrituras as fórmulas que professavam a divindade do Logos e sua igualdade de natureza com o Pai. Todavia os arianos as distorciam todas, interpretando-as a seu modo. Foi preciso então recorrer a uma palavra proposta por Osio de Córdoba. O filho é homoousios com o pai. A palavra homos significa igual, o mesmo, enquanto ousia designa a essência. O filho então seria da essência do pai, ou como se traduziu, seria da substância, consubstancial do pai. Daí a profissão de fé dita nicena. Cremos em um só Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da essência do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito, tanto as coisas do céu como as da terra. Ele, por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu, encarnou-se, fez-se homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Quanto aos que dizem, houve tempo em que ele não existia, e antes de ser gerado ele não existia, e foi feito do nada, ou de outra hipóstase, ou ousia, ou o Filho de Deus é criado, mutável, variável. A esses todos a Igreja Católica anatematiza. A propósito, faz-se necessário esclarecer que ousia foi entendida no sentido de essência, sendo que a essência vem a ser, no caso, aquilo pelo qual uma coisa é aquilo que ela é. Por exemplo, a essência da água é H2O, a do sal de cozinha é NaCl, a do homem é vivente racional, donde se conclui que o Filho, coessencial com o Pai, é Deus mesmo e não Deus criado, mas Deus gerado desde todo sempre, sem diminuição para o Filho, sem antes nem depois no seio da Trindade, é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O símbolo de fé niceno foi aceito por todos os bispos presentes, com exceção de 2 que foram depostos e exilados. Também Ario foi exilado. O concílio de Nicéia foi encerrado solenemente e os padres conciliares se dispersaram, mas a controvérsia não estava terminada. A palavra homoousios, a qual haviam dado seu assentimento, deixava dúvidas e apreensões em vários bispos. Com efeito, relendo o anátema final, verifica-se que condena aqueles que dizem que o Filho é de outra hipóstase, hipóstasis ou ousia, que não a do Pai. É assim professada plena sinonímia entre estes dois vocábulos. Ora, tal modo de ver é ocidental, não condizente com a mentalidade oriental. Sim, para os latinos somente essência ou ousia e substância, hipóstase em grego, podem ser equivalentes entre si, mas para os gregos substância não é a tradução exata de hipóstasis, visto que hipóstasis, desde remota época, no
no vocabulário teológico, designava os caracteres próprios de cada pessoa divina, que os latinos designam pelo vocábulo persona. Sendo assim, para muitos dos padres conciliares, dizer que o filho não é de outra hipóstase que o pai significava que não era pessoa distinta do pai. Ora, isto redundava em monarquianismo modalista, heresia esta que fora veemente repudiada quando professada por Sabélio e seus discípulos. Ademais, a palavra homousios fora condenada pelo Concílio Regional de Antioquia em 268, pois Paulo de Samósata a utilizava negando a divindade de Cristo, que seria mero homem adotado. Isso tornava o vocábulo homousios ambíguo ou suspeito para os orientais. Ao contrário, no Ocidente ou em Roma, tal palavra se tornara familiar, pois a heresia a combater no Ocidente era muito mais o triteísmo do que o monarquianismo modalista. Também contra quem negasse a perfeita divindade de Cristo, a afirmação consubstancial era a réplica exata, um espécimen da estima do consubstancial por parte dos latinos. Foi a controvérsia dos dois Dionísios. O bispo Dionísio de Alexandria queria combater os patripazianos, acentuando a distinção entre o pai e o filho, a ponto de chamar o filho poiema, criatura do pai. Então o Papa Dionísio o censurou, observando que devia ter dito que o filho é homoousios, consubstancial ao pai. Consequência dessas diferenças de mentalidade é que Santo Atanásio de Alexandria, campeão da ortodoxia trinitária, raramente empregava a palavra homoousios, não porque a desaprove, mas porque o ambiente oriental não a estimava. A sua apresentação aos conciliares de Niceia se deve a Ósio de Córdoba, afeito à mentalidade ocidental. Então, na nossa próxima aula, vamos ver um pouco sobre o semiarianismo e o macedonianismo. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.